Salve, minhas queridas, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Essa é a edição número 70 do nosso Conexão 893. Hoje com essa convidada hiper especial, Gláucia Guebin, engenheira florestal, mestre em engenharia, professora, participante ativa das questões da política profissional aqui em Santa Catarina. Vamos ter uma conversa, aliás, já tivemos, porque esse é um programa com a entrevista gravada, foi gravada aqui no estúdio da 893 mesmo, e nós falamos sobre engenharia florestal, engenharia em geral, sobre florestas, claro, que é a praia da Gláucia, e falamos também sobre a participação dos profissionais de engenharia na política, que é uma coisa muito importante, é uma campanha até que a 893 está encampando. Agora, você viu aí a vinheta de abertura, já se inscreveu no nosso Encontro Nacional de Escritórios de Arquitetura de Engenharia? Se não se inscreveu, inscreva-se agora e venha conversar com a gente, venha ter esse encontro de dúvidas, angústias e soluções que a gente, obviamente, encontra, cada qual no seu escritório, e aqui a gente pode compartilhar de uma forma livre, aberta, e cada um que volta para os seus escritórios depois desses encontros acaba voltando abastecido de soluções e de estratégias para enfrentar o período seguinte. Os encontros anteriores foram todos muito bons e esse não vai ficar para trás. Venha, se inscreva e você vai voltar alimentado de ideias e de energias para o seu escritório. E um último recadinho antes de começar o bate-papo propriamente dito. Semana que vem, no dia 14 de julho, nós vamos apresentar aqui no canal 893, ou na 893, porque o vídeo é privado apenas para os inscritos, o curso sobre Manual Interno de Procedimentos. Trata-se de produtividade. O Manual Interno de Procedimentos é um instrumento de produtividade. É uma ferramenta desenvolvida pelo gestor do escritório, pelos gestores do escritório. Não é uma coisa que você pode comprar pronto, é algo que você precisa fazer. E ela ajuda você a se tornar mais produtivo, a fazer com que cada peça, cada pessoa no seu escritório tenha uma produtividade multiplicada por 2, 3, 4, 5. Isso não é mágica, não é exagero, é algo que realmente você consegue simplesmente aplicando os conhecimentos e as técnicas da teoria da administração. Não tem nada de excepcional, não tem nada de mágica, e vou dizer mais até, não tem nada de novo. É algo que sempre existiu, desde que a administração começou a se estruturar como teoria, e continua existindo, e que, infelizmente, muitos de nós, muitos colegas engenheiros, muitos colegas arquitetos, não estão utilizando. Ok? Então, se inscreva, o link está aqui na descrição do vídeo, e participe com a gente desse curso sobre Manual Interno de Procedimentos. E agora vamos ao nosso bate-papo com a nossa colega Gláucia Guebin, e eu começo apresentando um vídeo de apresentação dessa engenheira brilhante, que vocês também vão conhecer.
nossa convidada de hoje é a Gláucia Guebin, engenheira florestal, mora em Gaspar, aqui no interior de Santa Catarina, e que é uma das lideranças femininas da engenharia de Santa Catarina. Na verdade, não apenas a liderança feminina, a liderança da engenharia aqui em Santa Catarina, e que tem já, apesar da pouca idade, uma larga folha de serviços prestados à engenharia aqui de Santa Catarina. E ela foi convidada justamente por ter atuado em diversas frentes, inclusive na frente política, que foi candidata na última eleição que nós tivemos aqui. E vamos conversar com ela sobre diversos assuntos. Mas eu vou começar, Gláucia, perguntando o que você faz, qual é o seu trabalho. Então, como você falou, né, eu sou engenheira florestal de formação, tenho mestrado também em engenharia ambiental, né, o que dá algumas atribuições a mais também. E eu trabalho hoje com projetos voltados para supressão de vegetação. O que é isso? É corte de árvores para implantar alguma ampliação de empresa, alguma residência, ou até mesmo regularização aí de supressões feitas irregularmente, né? Então eu faço esse tipo de projeto na região de Gaspar, Blumenau, que são cidades vizinhas, né? Eu sou blumenauense, né? Tanto que depois eu vou citar um pouquinho mais aí que você falou política, né? E eu participei das eleições em Blumenau, mas atualmente eu moro em Gaspar, mas eu atuo em toda a região do Vale do Itajaí. Os teus clientes são geralmente pessoa física ou pessoa jurídica? É muito variável, tá? Assim, digamos que é assim, meio a meio. Porque a gente pode prestar serviço tanto para pessoa física, né, a pessoa que comprou um terreno e quer fazer sua casa, quanto para grandes empresas que querem ampliar suas empresas ou iniciar do zero uma empresa nova e precisa desse trabalho de autorização de corte de vegetação, né? Vou começar conversando contigo sobre engenharia florestal. Claro. Né? Vamos começar explorando os teus conhecimentos de engenharia florestal. Sim. Eu te digo o seguinte, o Brasil é praticamente um continente, com diversos biomas e vários tipos muito diferentes de florestas. Para o engenheiro florestal em Santa Catarina, problemas com a Amazônia, por exemplo, são importantes? Fazem parte das preocupações e das discussões do dia a dia? Existe algum tipo de exagero ou de omissão no que é mostrado aos brasileiros pelas ONGs ou pela imprensa? O Cerrado, a Mata Atlântica, a Caatinga, o Pantanal, são tão importantes quanto a Amazônia ou existe essa hierarquia de importâncias? Vamos lá, são muitas perguntas, né? Mas vamos começar pelo começo, né? Já dizia Jack Stripador, vamos por partes. Vamos por partes. A Amazônia, sim, é uma preocupação de todos, né? Ela está aí na mídia direto, então não tem como não falar da Amazônia. O pessoal costuma falar que a Amazônia é o pulmão do mundo, né? Mas eu lamento informar, mas o pulmão do mundo são os oceanos, né? Infelizmente, então é triste ter que contar essa verdade para todos, assim como é triste dizer para as pessoas que as árvores morrem, né? São seres vivos. Mas sim, está na discussão, a gente não tem como negar a importância, né, e tudo que é divulgado. E querendo ou não, o conhecimento técnico que nós, engenheiros florestais, temos nos dá habilitação para trabalhar lá na Amazônia também. Então, temos várias pessoas que são formadas aqui na nossa região, né, de Santa Catarina ou do sul do Brasil, e atuam lá na Amazônia. Então, nós, profissionais da engenharia florestal, quando nos formamos, nós podemos atuar em todos os biomas, né? Então, a importância que a gente precisa dar para todos esses biomas que você comentou, não apenas a Amazônia ou a Mata Atlântica, onde nós estamos inseridos aqui, né? Considerando que estamos em Balneário Camboriú, mas também Cerrado, Caatinga, Pantanal e todas as outras, o Pampa, que tem no Rio Grande do Sul, né? A gente não pode negar nenhum desses tipos de floresta. E cada um tem sua peculiaridade, né? Aqui nós, na floresta da Mata Atlântica, é muito semelhante à floresta amazônica. Ela é tropical úmida, que a gente chama, né? Então, aquela sensação que a gente tem aqui quando vai chover, que as paredes escorrem, lá na Amazônia é a mesma coisa. Felizmente, eu já tive a oportunidade de conhecer. Era um sonho desde a faculdade, eu consegui realizar, de conhecer a floresta amazônica, né, alguns anos atrás, e ela é muito semelhante à nossa, né, com árvores vistosas, altas, com a diferença do colchão que a gente chama de serrapilheira, que são as
folhas em decomposição, nós temos um solo muito diferente do solo da região amazônica. Lá eles têm um solo mais arenoso, com mais areia. Nós não, nós temos mais argila. Então tem algumas diferenças e que também representa diferentes espécies, né? Diferentes espécies de vegetais lá, né? Lá tem castanheira, tem espécies que não existem aqui na nossa região. E em relação à questão das ONGs e do que é tratado nas mídias, né, que a gente vê, a gente percebe que hoje existe muito uma cultura de mídia de tragédia, né? É mostrado a Amazônia em relação ao desmatamento, em relação às queimadas, em relação a coisas, a degradação. No entanto, quando tive a oportunidade de conhecer o pessoal da Amazônia em si e também os profissionais que atuam na Amazônia, a gente percebe que há uma vontade dos profissionais de estar trabalhando de forma regular, fazendo o manejo florestal, né? Que é você usufruir da floresta de forma que ela consiga se perpetuar e você fazendo utilização daquilo lá. E muitas vezes, se você reparar, nós como os profissionais da área, a gente percebe, muitas vezes, às vezes, a matéria que a imprensa está colocando como sobe o número de desmatamento ilegal na Amazônia, você consegue ver que as toras que aparecem nas imagens são toras oriundas de projetos aprovados pelo IBAMA, que são toras que geralmente têm uma tarja colocada nos troncos, mostrando que aquilo lá vem de um local que foi autorizado a supressão. Então, às vezes, há também desencontro de dados, né? Por exemplo, às vezes as imagens de satélite mostram em campos de futebol o quanto foi desmatado. Só que, às vezes, parte daqueles campos de futebol desmatados foram autorizados. E lembrando, não sei se todos sabem, mas na floresta amazônica, a necessidade de se preservar 80% da vegetação. Aqui na nossa Mata Atlântica, fazendo um comparativo, a gente é obrigado a preservar entre 30% e 50% da vegetação quando for feito projeto de corte. Ou seja, lá você só pode usar 20%. Isso, querendo não, dá margem também para atividades ilegais. Porque, poxa, você tem um terreno, vamos supor, 1.000 metros quadrados, você só pode usar 200. Os outros 800 você tem que preservar por conta da lei. Então, querendo ou não, isso para eles lá é ruim, né? Então, acaba dando margem aí para o pessoal estar fazendo uso ilegal e desmatando sem as devidas autorizações. Você acha que, no caso, seria necessário flexibilizar um pouco mais ou fazer uma comunicação mais eficiente do governo com os agentes na Amazônia? Eu acredito que a flexibilização é importante, no entanto, mais importante do que a flexibilização é a fiscalização. Infelizmente, na Amazônia, nós temos um problema bastante sério aí com a questão da fiscalização, por conta do grande espaço, né? Poucas pessoas aptas, digamos assim, a fazer esse tipo de fiscalização. E, teoricamente, a gente sabe que lá tem muita gente que como é que a gente fala? É terra sem lei, né? Então, a gente escuta os colegas dizendo que não, naquela região não tem como ir. Então, lá todo mundo faz o que bem entender, em determinados locais, não em todos, né? Mas aqui, já na nossa região, por ser um fragmento florestal um pouco menor, a fiscalização é mais atuante, né? Então, talvez usar novas tecnologias ou novas formas de fiscalização sem ser apenas a humana, a presencial. Usar o que a gente tem de tecnologia a nosso favor para fazer esse tipo de fiscalização, né? O IBAMA já faz alguma coisa hoje, mas haveria necessidade de fazer cada vez mais, né? E aí sim resultar numa flexibilização, até porque o problema de se flexibilizar, né, a gente diz, o problema do Brasil são os brasileiros, né? Então, nem 8 nem 80, né? A gente tem que encontrar um meio termo e eu sei que isso vai dar pano para manga, digamos assim. Com certeza. Glaucia, você falou que os outros biomas, não apenas o amazônico, são tão importantes quanto. E vai haver, nas próximas semanas, um evento em Brasília, justamente para tratar desses temas todos. Você pode falar um pouquinho mais a respeito? Sim, sim. Como você falou na apresentação aí, meu currículo, né, além de engenheira florestal,
e também diretora da Inspetoria do CREA Santa Catarina na Regional de Blumenau. Faço parte de associações de engenharia florestal, né? Fazendo jus aí ao meu trabalho, à minha profissão. Então, hoje estou presidente da Associação dos Engenheiros Florestais do Vale do Itajaí e, por fazer parte da diretoria dessa associação, eu componho também a diretoria da Sociedade Brasileira dos Engenheiros Florestais. E nós estamos organizando, desde o ano passado, o 9º Congresso Florestal Brasileiro, que não acontece há 19 anos. E ele vai acontecer esse ano, mais precisamente na semana que vem, a partir da terça-feira, do dia 12 ao dia 15 de julho. Ele vai ser presencial e online. Ele vai ser presencial para autoridades e um público fechado, né, painelistas, e ele vai ter transmissão ao vivo, né, de todas as palestras, e quem se inscrever vai ter acesso a todos os conteúdos, né? Então a gente vai ter sessões simultâneas, vai ter painéis específicos e algumas palestras magnas, né, onde o pessoal vai poder participar e discutir todas as questões voltadas aí para a engenharia florestal, desde plantios florestais, reflorestamentos, vai falar um pouquinho sobre manejo nos diversos biomas, como eu falei antes, né, que cada um tem sua peculiaridade. Vai falar também sobre LPF, para quem não sabe, dá uma pesquisadinha depois. Plantios agroflorestais também, então vai ser bastante assunto aí, são 19 anos de eventos aí parados que precisam ser atualizados, então é importante. Quem é engenheiro florestal, mas também qualquer outro profissional que tenha interesse pode participar, as inscrições ainda estão abertas. E nós vamos deixar o link do evento na descrição desse vídeo aqui. Uma pergunta, a engenharia florestal é uma profissão tipicamente masculino, feminino, meio a meio, como é que funciona? Olha, de uma maneira geral, todas as engenharias são mais masculinas, né? Nos bancos escolares hoje, né, nos últimos anos, a gente percebe que está ficando meio a meio na engenharia florestal. Tem outras que a gente já percebeu que a mais propensa, o número de mulheres já está maior, né? No entanto, depende da área da engenharia florestal, você encontra mais mulheres ou mais homens, né? Porque tem algumas atividades que são mais, digamos assim, braçais, né? Que há necessidade de ser um pouco mais incisivo e nem todas as mulheres estão predispostas a isso. Mas isso não impede que exista mulheres atuando em todas as áreas. Até um documento interessante para que o pessoal que tem interesse aí, o que eu vou fazer quando eu crescer, o que eu vou fazer de vestibular, né? Até para chamar mais gente aí para ser engenheiro florestal como eu. A Rede Mulher Florestal é uma rede nacional formada por mulheres que tem sede hoje em Curitiba. Ela faz um panorama da participação das mulheres no setor florestal em todo o Brasil, levantando informações principalmente atreladas a grandes empresas, né? E elas perceberam que está aumentando o número de mulheres atuando em vários setores. Então, se vocês procurarem na internet, aí eles têm um anuário lá com gráficos, com números bem interessantes a serem avaliados. Que ótimo. Olha só, no mês passado, junho, dia 23, comemorou-se o Dia da Mulher na Engenharia. Dia Internacional. Dia Internacional da Mulher na Engenharia. Como tem sido para você esses anos de exercício de engenharia? Eu queria saber também quantas mulheres havia na sua turma quando você entrou e quando você se formou. Você certamente conhece a história das pioneiras da engenharia no Brasil. A Edvige Becker, a Evelina Souto e principalmente a Enedina Marques, que é nome do prêmio que o CREA Paraná entregou no mês passado para mulheres engenheiras do Paraná. Ficou mais fácil agora? Quanto caminho ainda falta para que a gente chegue a um nível aceitável de igualdade? E para mim, nível aceitável de igualdade é igualdade total. Quanto falta para isso no universo da engenharia? Olha, os números eu vou ficar te devendo, porque eu não lembro quantas entraram na minha turma junto comigo, até porque eu entrei numa turma e no meio do caminho a gente se separou, eu formei com outra turma, porque mudei de período e tal, né? Não por negligência, não por reprovar em matérias, que fique claro. Mas o número de formados, como eu formei com uma outra turma,
era equivalente, se não me engano, a gente formou em 8, 4 homens e 4 mulheres, no caso, meninas e meninos, né? Uhum. E que eu me lembre, todos hoje estão atuando. Então isso é muito importante, né? Porque muitas vezes as pessoas se formam e não atuam mais na área. Então eu fico bem feliz quanto a isso. E falando desse melhorou ou não melhorou, eu posso te dar o meu feedback, né? Não posso dizer vista de outras pessoas, mas para mim tem melhorado, né? Até porque com o passar dos anos a gente adquire a como é que é? Não a malemolência, digamos assim, né? Como a gente vai se desenvolver nesse mercado e o que a gente teve que enfrentar no começo de carreira, né? Sendo mulher, jovem, sem experiência, e agora? Como fazer a pessoa acreditar na tua palavra, de que você é capaz, tanto quanto um rapaz que se aventurou, digamos, durante a faculdade, né? Então, no meu ver, tem melhorado, né? Eu acredito que todo esse trabalho aí que tem sido feito em prol das mulheres na atuação profissional, não só nas engenharias, mas em todas as profissões que hoje são ditas masculinas, é importante e tem aberto caminhos aí para todas as mulheres, né? Agora, falando apenas da engenharia, eu percebo que o incentivo também dos conselhos, né, CONFEA, CREA, tem sido bastante importante. Até agora vou puxar para o meu lado aí, que é interessante a gente falar também em relação ao programa Mulher, né, que temos a nível federal do CONFEA, e também todos os estados agora possuem os seus programas junto aos seus CREAs, né? Uhum. E eu tenho orgulho em falar que eu, junto com outras mulheres, fui uma das criadoras do programa aqui no CREA Santa Catarina no ano de 2020, né? Fui a primeira coordenadora, infelizmente pegamos bem na pandemia, então o GT, na época, é o grupo de trabalho, foi criado em fevereiro e em março chegou a pandemia. Então, infelizmente, no primeiro ano não tivemos muito o que fazer, não tivemos muita atuação, até porque ninguém sabia como se portar naquela época, então tivemos reuniões paralisadas e tal. Mas, ao longo desses 3 anos, né, porque considerando 2020, 21 e 22, a gente tem feito muitas atividades, inclusive na semana passada a gente fez um encontro aqui em Blumenau, né, onde estou diretora regional da Inspetoria do CREA, que contou com mais de 30 pessoas participando e ouvindo outras mulheres, né, entre jovens e mulheres mais experientes aí, falando sobre sua desenvoltura na engenharia, desafios e oportunidades aí para o mercado de trabalho feminino na engenharia. Gláucia, não se pode ignorar, nesse ano de eleições, o fato de que, pela primeira vez, nós temos 4 líderes da engenharia, 3 presidentes de CREA e o próprio presidente do CONFEA, concorrendo a uma vaga no Congresso Nacional. São candidatos a deputados federais. E são pessoas oriundas das lideranças da engenharia. Como é que você vê as possibilidades de termos, na Câmara Federal, vozes integralmente comprometidas com as causas dos engenheiros? Qual a importância da participação dos profissionais na política? E quais as possibilidades reais de sucesso dessas candidaturas, na tua opinião? E aproveita e fala também da tua experiência como candidata e como participante da política, inclusive o que te levou a isso. Eu acho de suma importância nós profissionais da engenharia participarmos da política, de uma maneira geral, seja como ator principal, né, como candidatos e, se possível, como deputados ou como prefeitos, vereadores, indiferente de qual cargo que seja, ou assumindo até secretarias. Eu acho que é importantíssimo que mais profissionais façam isso. Eu fico um pouco triste em saber que são apenas 4, então são só em 4 estados que nós temos essas lideranças aí que fazem parte do sistema, pleiteando essa vaga, né? Fico muito feliz pela coragem dessas pessoas, inclusive do nosso presidente, hoje licenciado, aqui, de ter dado esse passo mais à frente. Eu acho que é de suma importância participar do pleito político. E é indispensável, indispensável que a gente pense que tenham mais engenheiros participando das decisões, das formulações das leis brasileiras, até porque, vamos citar um exemplo aí da nossa área, né, da minha área, na verdade,
Quantos anos ficou se discutindo o Código Florestal? A Lei 12.651 de 2012. E mesmo assim, ela ainda saiu com vários vetos importantíssimos para a área urbana, que hoje se discute tanto a questão das áreas de preservação permanente em áreas urbanas, que não sei se todos sabem, né, mas córregos até 10 metros, a área de preservação de 30 metros. Só que, vamos dar um exemplo aqui, Santa Catarina, que é um estado cheio de rios, principalmente em áreas urbanas, onde boa parte das cidades foram colonizadas a partir dos rios. Então, todo o centro das cidades, em grande maioria, estão na beira dos rios. Como nós vamos ter 30 metros de área de preservação com vegetação nativa para possibilitar o fluxo gênico de animais, sendo que a gente tem comércio, a gente tem pontes, a gente tem casas, está tudo na beira do rio. Então, esse é um artigo que foi vetado por conta de uma bancada que pensava de outra maneira, mas não pensava como um engenheiro, né, como uma praticidade. Se formos comparar essa legislação hoje, aplicarmos ela a uma realidade, por exemplo, da Europa, não existiriam muitas cidades hoje conhecidas de endereço turístico, né? Que muitos profissionais ou muitos brasileiros vão conhecer. Veneza, por exemplo, não existiria. Da onde que tem casas em cima dos rios, né? Então, eu acho que é de suma importância, não só... Então, dei um exemplo da Florestal, afinal, Sonho Florestal é o que eu conheço, né? Mas tem muitos outros projetos aí que podem ser atingidos por conta de legislações federais que são discutidas entre pessoas leigas na área da engenharia. Por isso que também existe, junto ao CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, uma frente parlamentar que faz essa ligação entre os projetos de lei que estão tramitando na Câmara Federal, para que a gente saiba o que vai estar refletindo aí na nossa profissão, nas nossas, né? Porque quando a gente fala de CONFEA, nós estamos falando das engenharias, das geociências e também da agronomia, né? Então, muitas profissões envolvidas. Então, eu acho muito importante que a gente tenha mais profissionais aí querendo participar e, como eu falei, não só lá em Brasília, mas a gente precisa desses profissionais nos nossos estados e também nas nossas cidades, para que sejam discutidas melhores essas leis aí que regram o funcionamento da engenharia, digamos, como um todo. Você foi candidata a vereadora na última eleição, em Blumenau. Como é que foi a experiência? Foi muito legal, adorei. Eu sempre digo que foi uma campanha educativa. Eu não fiz muito voto, né, em vista do potencial de votos da cidade de Blumenau. Nós temos mais de 200 mil, eleitores. E para ser eleito deveria ter mais de 1.000 votos. Eu fiz 312 votos, não é muita coisa. No entanto, o fato da minha campanha, de como eu fiz ela, eu fiquei satisfeita, porque eu não deixei de trabalhar como profissional. Na época eu dava aula e também trabalhava como autônoma, né? Então fazia projetos durante o dia, eventualmente, dependendo do dia da semana, dava aula também. Então eu fazia a campanha à noite e nos finais de semana. Era quando eu ia para a rua, panfletar, conversar com as pessoas, e também nas redes sociais, né? Fazia lives e tal. Só que sempre que eu falava com as pessoas, muita gente chegava para mim e dizia assim: Glaucia, eu já tenho em quem votar. E aí eu chegava para essa pessoa assim: ok, mas eu quero falar para ti do meu currículo, o que eu tenho para te apresentar. Né? Então eu não dizia para ela mudar o voto, mas sim para ela refletir a respeito da pessoa que ela estava colocando lá dentro. Né? E eu gosto de ressaltar o motivo pelo qual eu quis participar da política, porque era um mundo totalmente aleatório, diferente do que eu vivia, porque durante a faculdade nunca me envolvi em grêmio estudantil, nunca fui nada dessas questões políticas já lá na época da faculdade. No entanto, no mestrado, eu conheci um colega que era engenheiro e que era vereador na cidade que eu moro hoje, né, que é Gaspar. E aí eu fiquei assim, mas por que um vereador está estudando, né? Para mim não entrava na cabeça a questão de um político estudar. Para mim, político roubava. Porque essa é a consciência coletiva, que político só serve para roubar, e não é a verdade. Tem muita gente boa querendo fazer a diferença. E ele trouxe para mim uma visão diferenciada, dizendo assim,
eu como engenheiro, eu posso fazer diferença na minha cidade. Eu posso ajudar a criar leis e fiscalizar o executivo, que vão beneficiar toda a comunidade que está comigo. E aí eu pensei, é verdade. Quem é que entende melhor da área florestal se não um engenheiro florestal? Para criar uma lei relativo a isso. Não é as pessoas que estão lá, que não entendem da dinâmica da floresta, da dinâmica da hidrologia, das bacias hidrográficas. Então, tem que ter um conhecimento técnico para atrelar a legislação, né? Então, ali junta a pessoal do direito com o conhecimento técnico, os dois juntos formam-se uma lei, né? E aí eu amadureci essa ideia ao longo de um tempo, né? Então, essa conversa aconteceu em 2011 e em 2020 que eu fui ser candidata, né? Estudei, participei de um programa chamado Renova Brasil, que prepara lideranças políticas. Ele é gratuito, aberto para qualquer pessoa. E aí, onde eu aprendi o que é política de verdade, né? Não é politicagem, mas assim, a política, que é a discussão de ideias, a escrita de projetos, como você representar pessoas, como você ouvir de todos os lados, mesmo que sejam opiniões contrárias às suas, mas que você possa, a partir desse ponto de vista diferenciado, criar o melhor para o coletivo. E foi isso que eu fiz, né? Então, fiz a minha campanha, tive meus votos ali, gostei muito e quero continuar. Agora, o rumo como é que é? O foco em Brasília. Perfeito. Quem sabe mais adiante, né? O Conexão 893 e o canal 893, obviamente, eu, no caso, como porta-voz, nós somos defensores da política. Nós estamos fazendo essa campanha para que as pessoas aceitem a política como um caminho para solucionar problemas. A política é a arte de resolver problemas sem briga, sem guerra, sem embate físico. E isso é uma coisa que nós precisamos reaprender no Brasil. Nós, ao longo desses últimos tempos, desaprendemos a fazer política e buscamos sempre a solução através ou do embate bruto ou da judicialização, e as duas coisas são muito ruins. Então, parabéns para você e que o teu exemplo seja seguido por muita gente que busquem a política como um caminho para solucionar os problemas. É verdade. E indo ao encontro do que você acabou de falar, nós engenheiros fomos criados para resolver problemas, né? Então, pessoas criadas para resolver problemas usando um artifício que seja para solução de conflitos, que é a política, tá tudo em casa. Então, não tem pessoa melhor do que engenheiro para resolver isso. Glaucia, muitíssimo obrigado por ter vindo até aqui na 893. Nós estamos aqui no estúdio da 893 gravando com a Glaucia, que fez essa gentileza de vir de Gaspar até aqui para bater um papo com a gente. Eu espero que você volte aqui muitas vezes. Espero que vocês tenham muito sucesso no evento da semana que vem em Brasília. Você vai a Brasília, né? Vou a Brasília, sim, porque faço parte da comissão organizadora e também eu vou ser moderadora de uma sessão técnica falando sobre inovação no setor florestal. Perfeito, nós vamos deixar o link aqui na descrição, como a gente já falou. Sucesso para você, para os seus projetos, para os seus trabalhos no CREA Santa Catarina, no Grupo das Mulheres, na Engenharia Florestal. E muito obrigado mais uma vez por ter vindo dar esse brilho ao nosso Conexão 893. Eu que agradeço a oportunidade de poder conversar contigo novamente, né? A gente faz uma troca de figurinhas. Eu já te entrevistei, você já me entrevistou 2 vezes cada um. Agora estamos quites. Mas vamos continuar, vamos desempatar. Sim, e é sempre bom, né, a gente poder inspirar outras pessoas, né? Eu acho que, como professora que já fui, a gente tem muito a aprender quando a gente divulga aquilo que a gente conhece, né? Às vezes a gente adquire um conhecimento e ficar com esse conhecimento interiorizado não vai ajudar nada. Agora, a partir do momento que a gente compartilha esse conhecimento ou traz uma vivência, uma experiência pela qual você passou e compartilha ele com outras pessoas, você acaba multiplicando essas ideias, essas conexões, né? Conexão 893. E também inspira outras pessoas a fazer diferente, né? Então, aquele meu amigo que me inspirou lá em 2011, hoje eu sou colega dele, continuamos trabalhando juntos e ele me inspirou uma coisa que nunca passou pela minha cabeça,
E hoje eu sei que eu já inspiro outras pessoas também a adentrar nesse caminho, e quanto mais pessoas fazendo o melhor para o coletivo, melhor para todo mundo. Que beleza, que belíssima entrevista que a Gláucia deu para a gente aqui no Conexão 893. Nós estamos com uma boa participação das pessoas aí no nosso chat. A Gláucia está conosco, ela não está com imagem, mas ela vai poder responder por áudio. E eu vou começar aqui colocando uma pergunta da Fabiana Moratelli. A Gláucia deve estar nos ouvindo. Deixa eu só colocar aqui. Ok. A Fabiana pergunta: existe uma preocupação nas legislações que permitem o corte raso da vegetação, tanto nas cidades quanto nas áreas rurais, com a manutenção de corredores biológicos entre um imóvel e outro? Gláucia, estamos te ouvindo. Bom dia a todos aí que prestigiaram a nossa entrevista. Tá me ouvindo? Sim, perfeitamente. Ok. Fabiana, conheço, engenheira agrônoma da Epagre, lotada aqui em Blumenau, inspetora aqui do nosso Colégio de Inspetores de Blumenau, uma querida, ótima profissional e um nome aí para você conhecer e me entrevistar também, ela tem muito a agregar. Obrigado pela dica. Então, respondendo a Fábio, né, posso chamar de Fábio, que é minha amiga, existe sim, né, a legislação, ela pede para que todo imóvel rural, né, como eu trouxe ali na explanação, no bioma Mata Atlântica, todo imóvel rural é obrigado a preservar 20% de reserva legal do seu imóvel, da área total do imóvel, né, então é 20%. Na Amazônia, esse critério muda para 80%, né? Até eu havia comentado alguma coisa por alto aí no áudio, na nossa entrevista, quer dizer. Já para a área urbana, isso muda um pouco, porque daí está atrelado à quantidade de vegetação que existe no imóvel, né? Então, se a gente for fazer uma supressão de vegetação num imóvel de um lote, digamos assim, um lote de 300 metros quadrados, ou um lote maior, 1.000 metros quadrados, algo assim, e ele tem a vegetação em cima, a legislação, a lei da Mata Atlântica, ela obriga que seja preservado um percentual dessa vegetação. Ele varia de acordo com a classificação da vegetação, ou seja, qual é o estágio sucessional que ela se encontra. Quem vai definir isso é o profissional que vai fazer o levantamento, né? Nós, engenheiros florestais, temos habilitação para isso, e existem outros profissionais que também fazem esse tipo de trabalho. Então, dependendo da classificação da vegetação, um percentual dessa vegetação precisa ser preservado, né? Então, e esse é o motivo pelo qual não pode fazer corte raso. Há exceções, por exemplo, quando a elaboração de um loteamento, o loteamento ele já prevê uma área verde de todos esses lotes que vão sair. Então, se porventura o loteamento ficar abandonado por um grande período e crescer vegetação novamente, você não precisa mais preservar aquela vegetação, né, esse percentual de 30% ou 50%, porque quando da implantação do loteamento já foi feita uma área verde para contemplar todos os lotes, né? Então, por isso que é importante, quando se faz um loteamento, ele fazer ele todo regular, né? Não fazer de forma irregular para depois regularizar, que envolve entre multas e outras compensações a mais do que a lei já prevê. Então, espero que tenha atendido aí a pergunta da Fabiana. Perfeitamente, eu acho que atendeu sim, mas a Fabiana pode confirmar depois. Nós temos uma outra observação aqui de um querido amigo, o engenheiro Luiz Edmundo Campos, ele é lá da Bahia, ele já foi presidente do CREA da Bahia, inclusive, é muito amigo nosso. Ô, Luizão, sim, conheço. Então, e ele é um frequentador assíduo aqui do nosso Conexão 893, ele deixou a seguinte pergunta, observação, são em duas partes, eu vou botar a primeira aqui, tá? Uhum. Quanto à preservação de 80% da área, lembrei do caso da preservação das áreas de nascente para abastecer a cidade de Nova York, onde o Estado indeniza os proprietários rurais por esta preservação. Neste caso da Amazônia, cabe ao proprietário do lote. Não poderia ser uma alternativa ao invés da flexibilização? Sim, vamos lá, como eu falei, nem 8 nem 80, né? Tem possibilidades. No Brasil ainda não tem a cultura de
pagamentos por serviços ambientais. Existe, isso é algo que está crescendo, está vindo, alguns estados já praticam, né? Em São Paulo, se eu não me engano, a gente já tem alguns exemplos. Aqui próximo da nossa região, o Vale do Itapocu, ali a região de Jaraguá do Sul, me fugiu o nome, Corupá. Essas cidades ali que abrangem o Vale do Itapocu já tem um programa que é feito pela Anvale, né, Associação dos Municípios do Vale do Itapocu, que já faz esses pagamentos por serviços ambientais para justamente a preservação de mananciais. Inclusive, né, vale ressaltar aqui que uma colega de profissão minha, Karine Roller, outra mulher importante aí que você poderia entrevistar, que é uma das responsáveis pelo projeto, ganhou um prêmio recentemente por esse projeto de pagamentos por serviços ambientais para manutenção dos mananciais, né? Então, é algo que sim, né, o Luizão tá certo aí, que a gente deveria incentivar, assim como existem outros programas, como, por exemplo, o ICMS ecológico, que também alguns estados já praticam, né? Você fazendo algumas ações, que ajudam a preservar o meio ambiente, você consegue alguns descontos, né? Mas a gente bem sabe, né, e como falamos ali no item política, nós precisamos de pessoas que entendem para estar lá na Câmara de Deputados para buscar criar essas leis e defender, né, a aplicação delas para criar digamos, esse PSA que a gente chama, né, que é o pagamento por serviços ambientais para manutenção, porque hoje, infelizmente, o que a gente vê aí a nível Brasil é que não vale a pena preservar florestas. Né, todo mundo diz assim, temos que manter a Amazônia, mas não que seja dentro do meu lote, né? Ou como, por exemplo, muitos falam, precisamos plantar árvores para não passar calor, mas que a árvore seja no terreno do vizinho e não no meu, né? Porque dá trabalho, porque tem que limpar o chão, dar folha, raiz, não sei o quê. Então, é tudo questões muito complexas, né? E a gente precisa amadurecer isso também na cabeça das pessoas. Enfim, concordo com ele, há necessidade de a gente fazer isso, mas precisamos de mais gente lá em Brasília também para ajudar a definir essa legislação e fazer essa alteração. Perfeito, mais uma boa razão para a gente investir na política, na boa política, né? E a Fabiana está respondendo aqui que atendeu sim, ela está satisfeita com a sua resposta, ok? Olha, eu estou muito feliz com o desempenho desse nosso programa hoje, muita gente assistindo e muita gente boa assistindo aqui com a gente, e eu tenho certeza que outras tantas vão ver o vídeo gravado e o podcast lá no Spotify, tá? 3 recadinhos finais. Encontro Nacional de Escritórios de Engenharia e Arquitetura, promovido aqui pela 893 em Balneário Camboriú. Uma boa desculpa para você vir passar uns dias conosco aqui na cidade mais maravilhosa do sul do Brasil. O curso sobre Manual Interno de Procedimentos, dia 14 de julho. Está tudo aqui na descrição do nosso vídeo. E, mais uma vez, muitíssimo obrigado para a Gláucia por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelas dicas de próximas entrevistas que a gente vai ter aqui. E, Luizão, você precisa vir conversar conosco mais uma vez. Tá? Ele já esteve aqui conosco, mas ele precisa voltar porque é uma das pessoas mais inteligentes da engenharia brasileira. Gente boa, muito feliz por estar com vocês aqui em mais um Conexão 893. Não deixe de seguir o canal 893 e o nosso site, que tem novidades todos os dias. Até a próxima.